Bomba nesta quarta-feira, pessoal. Uma notícia terrível foi confirmada para desespero do Lula, pessoal. É um clima total de velório no Planalto devido a uma traição, exatamente isso, uma traição interna da esquerda. O Ciro Gomes, pessoal, ele simplesmente detonou o Lula em uma entrevista e ele fala todas as verdades e podres sobre o governo do PT e acaba com o Lula. É exatamente isso, uma traição interna do Ciro Gomes. Uma outra notícia que a gente traz aqui é sobre o Alexandre Garcia falando do estado de exceção que se encontra o Brasil, do que diz respeito à inviolabilidade dos deputados e senadores, tá? Então, ele fala desse estado de exceção, tá? Que inclusive acaba perseguindo, caçando mandatos e por aí vai. Além disso, a gente tem um novo presidente da Câmara de Deputados, né, o Hugo Mota, falando aí que ele teve uma conversa com o Bolsonaro e o que ele alinhou com o Bolsonaro nessa conversa. E ele também detona o governo Lula, falando que não é um governo que tenha transparência, colocando esses sigilos de 100 anos, né, que o Lula tanto falou que não ia colocar, e no fim ele acabou colocando em diversos assuntos do seu governo, tá? Então o Mota ficou bem chateado e fala sobre isso. Além disso, pessoal, o deputado aí, Felipe Barros, ele fala que o governo fechou mais de 500 milhões de reais em contratos sem licitação, tá? O que pode dar precedência à pedalagem fiscal, né? A pedalada fiscal, tá? E também gerar o impeachment do presidente Lula. Impeachment esse que já conta com 130 assinaturas até agora. E por fim, a Janja, né, pessoal? Agora ela não vai ter mais como se esconder, a agenda dela será pública a partir de agora. Tudo isso, então, no vídeo de hoje e muito mais, mas já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, sem mais delongas, já vamos aqui para o Alexandre Garcia, pessoal, falando do estado de exceção que se encontra o Brasil na atualidade. Vamos ouvir aqui ele. Reabriram o Supremo e o Congresso Nacional. Otimista lá no Congresso, eu sou um otimista, penso que as promessas do presidente da Câmara devam ser cumpridas, nem que a gente fique cobrando aqui de resgate da Constituição, inclusive principalmente das prerrogativas e inviolabilidade do mandato, que ele próprio desrespeitou, né, ao votar pela prisão do Daniel Silveira. Mas é bom repetir sempre, eu repito sempre, o artigo 52, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Perguntaram para o Hugo Mota também se ele vai tocar o projeto de anistia para o 8 de janeiro. Ele respondeu que tem um lado que não quer anistia, a esquerda, justamente quem mais recebeu anistia do governo militar na época da transição, mas que vai agir de maneira imparcial como presidente da casa. Imparcial significa não dar nenhum empurrãozinho de lado nenhum, nem ficar segurando, nem engavetar. Não é o caso de Alcolumbre no seu primeiro mandato de presidente e de Daniel Pacheco, Rodrigo Pacheco, que ficaram os dois, sentaram em cima dos requerimentos de investigação sobre desrespeito da Constituição por parte de ministro do Supremo. O Supremo também reabriu, né? Espero que alguém no Supremo olhe para os outros e diga, vamos resgatar a Constituição, vamos ler a Constituição. Por exemplo, eu li o outro dia, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, é o artigo 13, e a maioria do Supremo está votando contra uma lei de Uberaba que confirma a língua portuguesa, dizendo que não existe linguagem neutra nas escolas do município. Mas o Supremo está pensando diferente do artigo 13 da Aí, pessoal, então, Supremo ativista, né? A gente sabe que virou um órgão político, né? E, dentre outras coisas, eles apoiam essa ideologia woke aí. E todo esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece por aí com a esquerda. Pessoal, próxima notícia aqui, tá? Bruno Zambelli, né? Traz aqui a conversa que o Hugo Mota, né, o novo presidente da Câmara aí de Deputados, teve com Bolsonaro, né? Ele fala aqui um pouquinho sobre o que aconteceu nessa conversa. Vamos ouvir aqui. Com relação
ao presidente Bolsonaro, as conversas também que eu tive com o presidente Bolsonaro sempre foram conversas muito maduras. Em uma dessas conversas, o presidente tocou na pauta da anistia e ele fez questão de dizer, olha, eu não estou defendendo a anistia para mim. Os meus problemas jurídicos eu tenho como resolver, o meu partido me ajuda, eu tenho a minha estrutura. A minha preocupação é com essas pessoas que estão sendo condenadas diante dos ataques do 8 de janeiro, que receberam penas muito grandes e algumas dessas pessoas estão exiladas na Argentina, tendo que morar fora do país. E eu queria discutir esse tema com mais profundidade. A bancada do PL deverá ali procurar e eu gostaria que isso entrando na ordem do dia seja um assunto a ser priorizado a entrar na pauta. Nós sabemos que essa é uma pauta que divide a casa. O PT não quer que trate da anistia, o PL defende a anistia. Com relação ao presidente Bolsonaro, as conversas também que eu tive com o presidente Bolsonaro... Então tá aí, né? O Hugo Mota aí falando da conversa que ele teve com o Bolsonaro sobre a anistia, né? Que o Bolsonaro não quer anistia somente para ele, né? Ele nem pediu para ele, inclusive, porque ele não é condenado em nada, mas pediu para as pessoas do 8 de janeiro. E, pessoal, uma notícia aqui importantíssima, o deputado Felipe Barros aí, tá? Diz que o governo fechou mais de R$500 bilhão em contratos sem licitação, tá? Vamos ouvir aqui o que ele tem para falar. A Ambipar fecha R$500 bilhão em contratos com o governo federal. Desses 5 contratos, 3 são sem licitação. Eu estou nesse momento protocolando mais 3 requerimentos para investigar a fundo o caso Ambipar. Para vocês terem uma ideia, agora a nossa equipe fez um levantamento das ações na Bolsa de Valores da empresa Ambipar. 3 fatos relevantes para vocês compreenderem a situação. Primeiro deles, do dia 10 ao dia 13 de dezembro de 2024, portanto, um mês antes da assinatura do acordo de cooperação da Ambipar com o governo federal lá em Davos, a Ambipar teve um crescimento, um pico de 94% nas suas ações da Bolsa de Valores. Será que eles tinham alguma informação privilegiada? Ponto 2. De junho do ano passado até dezembro, a Ambipar teve um crescimento de 3.200% nas suas ações. Já sabiam que iam assinar todos esses contratos? Já sabiam que iam assinar em Davos esse termo de cooperação? Ponto 3. No dia 29 de janeiro deste ano, uma das acionistas da empresa Ambipar, chamada Trust, anunciaram ao mercado que estavam reduzindo a sua participação acionária na Ambipar. Portanto, estavam vendendo parte das suas ações. Ou seja, compraram ações baratas e estavam vendendo ações agora que a Ambipar estava com ações supervalorizadas. O que nos indica que pode haver indícios de informações privilegiadas. Então, nesse contexto, nós estamos protocolando esses 3 requerimentos, tanto para a Comissão de Valores Imobiliários, quanto para a própria Polícia Federal e para a Previt, pedindo que investigue essas movimentações atípicas nas ações da Ambipar na Bolsa de Valores. Tá aí, pessoal. Então, né, a Ambipar será investigada por esse processo aí que foi feito sem licitação, tá, do governo federal. Pessoal, continuando aqui, né, a gente tem aqui o pedido de impeachment de Lula, que já conta com nada mais, nada menos do que 130 assinaturas, pessoal, tá? Então, só deixa eu atualizar aqui, a gente já vai ver aqui sobre esse pedido de impeachment. Enquanto atualiza ali, pessoal, a gente vai para a próxima notícia, que é do Hugo Mota, né? Então, o novo presidente da Câmara de Deputados, critica o governo Lula e diz que a população não aceita mais sigilo, tá? Então, ele volta a pedir transparência total dos poderes e diz que a anistia será discutida de maneira tranquila, tá? Então, pessoal, o Mota afirmou que a população não aceita mais essa prática aí do governo e destacou que o governo deve, sim, instituir um sistema de transparência robusta, né? Sugerindo que o SERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, ou o COAF, né, poderiam se encarregar de dar transparências aos dados do governo. Será que é de interesse do governo que tenha transparência? No Executivo tem um decreto de sigilo de 100 anos. Isso a população não aceita mais, a transparência tem que ser total. Instituir, talvez, um grande sistema de transparência pelo SERP, ou COAF, disse Mota em entrevista à Globo News. Tá? Vamos ver aqui se carregou, né? Aqui está com... Vamos ver aqui. Tá. Enquanto isso, pessoal, a gente já vai aqui. Apareceu aqui. Pedido de impeachment, então, do Lula já conta com 130 deputados. A lista de apoiadores inclui parlamentares de legendas que integram a base do governo, como União Brasil, PP, MDB e republicanos, tá, pessoal? Então, tá aqui já diversos
partidos se unindo para pedir o impeachment de Luiz Inácio. Tá? Então, próxima notícia aqui, pessoal, Ciro Gomes simplesmente acabando com o governo Lula. Tá? Então, a traição aí de Ciro Gomes ao governo Lula. Traição ou não, né, pessoal? Ciro Gomes parece que de uns tempos para cá ele está vendo o mal que esse governo do PT está fazendo, né, quanto à corrupção e tudo mais. Vamos ver ele aqui. Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Nós entramos na Corte Internacional de... pessoal, então, Ciro falando verdades aí, absurdas sobre o governo Lula, né? Quanto aos Yanomamis aí, e quanto ao governo com superávit, que na época do Bolsonaro era muito superior ao do governo Lula. Tá? E a próxima notícia aqui dela, né, pessoal? A Janja aí, a primeira-dama, tá? Passa a divulgar agenda após cobrança sobre sigilo. Então, a primeira-dama publicou no seu perfil do Instagram os compromissos previstos para segunda-feira. Dados anteriores não estão disponíveis, tá? Então, primeira dama Janja da Silva divulgou na segunda-feira, ontem, né? Quer dizer, anteontem, sua agenda de compromissos para o dia, algo inédito até então. A publicação do Instagram de Janja será contínua e vem como resposta a cobranças recebidas por seus compromissos não serem divulgados, tá? Então, ela postou aqui, acompanha a agenda do dia. 14 horas, sessão solene na abertura do ano judiciário. 16 horas, reunião com o ministro Wellington Dias sobre a Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Vamos ver até quando ela vai ficar publicando isso. Chegou até aqui no vídeo, pessoal? Se inscreve no canal, habilita o sininho, deixa um comentário aí, o que você acha dessa agenda nova da Janja, até quando vai durar isso aí. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.